Começar a aula então, doutor Igor. Esperei já um pouquinho. Quem chegar, depois vai pegando o bonde andando e a aula está sendo gravada. Aí depois fica fácil aí para eles recapitular e ver o que a gente falou, tá bom? Bora. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre processo de levantamento de requisitos. Legal? Primeiro, o que seria esse processo de levantamento de requisitos? É a gente entender que toda vez que a gente for desenvolver um sistema ou desenvolver uma página web, o que a gente for desenvolver, tá aí de repente fazendo o levantamento dos requisitos. Legal? Bom dia, Laís. Seja muito bem-vinda, tá? A aula está sendo gravada, então depois, se você quiser pegar e dar uma recapitulada, fique à vontade aí. Tá legal? Bom dia para você. Então, continuando, ó. Toda vez que eu vou trabalhar com processo de requisitos, eu preciso imaginar que eu vou estar processando um determinado sistema e, logicamente, esse sistema vai ter a parte de entrada de dados dele. E bom dia, senhor Yuri. Seja muito bem-vindo. A aula está sendo gravada, tá, Yuri? Então, qualquer coisa depois você acessa lá e dá uma recapitulada no que você for trabalhar aí depois, tá bom? Esse diagrama que eu coloquei aqui é só para vocês terem uma ideia de um processo na parte de um sistema. Então, o que tem? Tem a entrada do processo, que seria dos dados, a compreensão do domínio, tá? Nota que estou pegando da esquerda para a direita, então tem a compreensão e domínio da situação. Eu vou desenvolver um sistema, eu vou fazer um sistema onde, de repente, algo web para uma loja, um magazine. Eu tenho que compreender o que eu vou trabalhar. Não é simplesmente chegar e falar, eu vou fazer pronto, né? Eu tenho que dominar, eu tenho que conhecer, tenho que compreender aquele determinado assunto. Compreendendo, dominando aquilo que realmente eu vou estar desenvolvendo, entra a parte de verificação de requisitos. O que seriam as verificações de requisitos? O que você vai estar trabalhando, o que você vai estar desenvolvendo, quais seriam as entidades, quais seriam os atributos, layouts, as necessidades do meu cliente, né, o usuário, enfim, tudo que é pertinente ao meu cliente, ao meu colaborador, tá? Aí nós temos as especificações de requisitos. Quando eu faço as especificações, eu posso dar continuidade para a documentação disso, do andamento, ou eu posso, de repente, dentro das especificações, tentar entender, ou compreender, ou dominar o que eu estou fazendo. De repente, eu vou fazer uma pesquisa em campo, vou pegar e pesquisar na empresa, e eu fico assim, poxa, será que eu realmente conheço como funciona esse setor dentro da empresa para desenvolver o sistema? Então, estou fazendo a parte de especificações de requisitos. Estou fazendo o levantamento deles, né? O que eles precisam. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprimorar, ou compreender, ou dominar isso melhor. Dominei, compreendi, montei as especificações. Parto para a documentação de requisitos. Dentro da verificação de requisitos também eu tenho que fazer a definição de propriedades. Tá? Quando eu faço definição de propriedades, entra na resolução que foi errado. Então, a resolução está errada. Resolução, eu coloquei errado. Então, eu corrijo isso. Então, entra na resolução de conflitos e classificação. Podendo alternar isso sempre para poder estar circulando, poder desempenhar um determinado papel. E aí nós temos a coleta de requisitos. E voltando tudo, a compreensão, o domínio da situação. Então, nota que é uma etapa, tá? Ele é sequencial. Você vai estar fazendo e acompanhando as etapas dentro desse processo de requisitos. Beleza? Dificuldades, tá? Quais são as dificuldades, as principais dificuldades nisso daí? Primeiro, cliente e usuário não sabem ou eles não sabem ou não querem, né? Ou querem, de repente, se expressar. Eles não sabem expressar da maneira que se deve ser feita para que o programador possa desenvolver. E aí, o que acaba acontecendo? Tá? Muitas das vezes, olha, a expressão de requisitos em seus próprios termos, ou seja, o programador acaba impondo a sua forma de funcionamento do sistema. E não é assim que deve se funcionar ou levantar os requisitos ou desenvolver um sistema. Então, eu tenho um cliente.
O cliente precisa de um determinado sistema, uma determinada página web, tá? Um determinado trabalho. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levantar esses requisitos. Primeira coisa. Só que para levantar os requisitos, eu preciso abordar esse meu cliente para ver as necessidades dele, para entender as necessidades do meu cliente. Não é só chegar lá e falar, eu acho que você precisa disso, eu preciso mais daquilo outro, mais disso, 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 e pronto, acabou, eu vou lá e faço. Não é assim que funciona. Isso é errado, tá? Ah, mas o meu cliente não sabe se expressar, não entende nada de informática. Então você vai sentar com ele, e aí você vai conversar com ele, você vai interagir com o seu cliente. A gente costuma até brincar, né? Eu brinco, né? Nesse sentido, isso é confabular. O que é confabular? Você vai dialogar, conversar, tá? Ver as necessidades dele e fazer com que ele entenda, mostrar para ele que, pelo menos que ele entenda o básico, tenha a noção básica do que você vai estar fazendo. Não adianta você chegar lá e jogar a sua ideia e depois querer que o cara trabalhe em cima da sua ideia. Você tem que pegar e adequar ao que realmente ele necessita dentro da empresa dele. Perfeito? Então, as principais, logo de cara, dificuldades são essas. Tentar fazer o seu usuário participar na construção do seu sistema, que é muito difícil. Continuando na parte de dificuldades, olha, sobre um mesmo problema, requisitos diferentes para diferentes usuários. Vamos imaginar, olha, eu vou fazer um sistema dentro da loja de Magazine, um exemplo, uma loja bem grande, né? De repente tem lá Magazine Tiririca, né, onde a moda começa em primeiro lugar. E aí você precisa fazer dentro dele requisitos. E aí você tem diferentes usuários dentro dessa empresa. Você tem usuários na parte de venda, você tem usuário no caixa, você tem usuário que vai trabalhar no estoque, você tem o usuário gerência da empresa. Enfim, você tem N possibilidades de usuários, tá? Então, esse já começa um problema grande, porque você vai ter que fazer requisitos ou levantamento pertinente ao que a necessidade do seu cliente e, logicamente, para diferentes tipos de usuários. Outro problema, olha, um stakeholder errado. Quando você vai fazer os seus levantamentos, né? O que eu estou fazendo, Joel? Estou montando o meu sistema. Se você fizer alguma coisa tá errado, se você passar uma tarefa, se você desenvolver algo como analista, fizer errado e passar isso para o desenvolvedor, para o programador, que seja, tá? O que vai acontecer? Isso afetará em perda de tempo e dinheiro, tá? Isso, logicamente, é ruim tanto para você, como também para o seu cliente, para o usuário. Perfeito? Então, eu faço algo, demoro lá um mês desenvolvendo, e aí tá errado. Prejuízo. Prejuízo dos grandes, porque se envolve uma equipe, poxa, como é que vai fazer para pagar depois a equipe se o sistema não corresponde àquilo que o usuário, o cliente usuário pediu, tá? Então houve aí um problema sério na comunicação, no levantamento dos requisitos, todo o processo se perde, tá bom? Então prestar muita atenção nesse sentido também. E aí nós temos algumas técnicas, olha só. Aí temos levantamento orientado a ponto de vista. Você vai entender o que é isso. São técnicas ou são pontos que podem ser abordados na hora de você fazer a análise do sistema. Etnografia. A gente vai entender o que é etnografia. Análise da tarefa. Tá? Então, o que seria a análise de uma determinada tarefa? Cenários e prototipação. Então, nota que são 5 tipos diferentes de técnicas que a gente pode abordar. Aí você fala, mas eu vou escolher qual? É isso que a gente vai falar aqui. Qual ponto que você vai trabalhar? Qual que você pode escolher para você desenvolver o seu sistema? Tá bom? Vamos começar pelo levantamento orientado a ponto de vista. Levantamento orientado a ponto de vista. Olha só as definições. Porque há diferentes tipos de usuário final, porque usuários têm interesses diferentes em requisitos, né? Aí tem a referência Somerville, página 106. Perspectiva de cada pessoa sobre o sistema e Prisman, página 242. Tá? Então, são pontos
que nós temos para quando você vai fazer um tipo de levantamento. O que, que seria o levantamento orientado a um ponto de vista? Imagina só, você vai desenvolver um sistema e aí você, por exemplo, agora é época de pandemia, né? Então você não está podendo, de repente, ter contato com o seu cliente, tá? Ah, eu não consigo ter contato, a empresa dele é muito grande, ou de repente a empresa dele parou de funcionar, ou de repente está funcionando, mas está restrito com o pessoal que vai estar chegando e conversando, enfim, existem N possibilidades. E aí você não tem condições de ter esse contato. Bom, e aí eu preciso fazer um levantamento disso, eu preciso fazer pesquisas disso. E aí você tem que entender que quando você começa a fazer esse levantamento, você vai ter que usar todos os meios possíveis. Ah, preciso conversar e dialogar com o meu cliente, mas está difícil. E eu preciso fazer um levantamento pesquisando através, então, de internet. Eu preciso ter uma noção de como funciona o sistema para começar a elaborar algo. De repente eu começo a conversar com o meu cliente, tá? Ou de repente por um telefone, alguma coisa assim. Então você vai perceber que quando você começa a fazer esse levantamento de ponto de vista, através do ponto de vista seu, você vai ter diversos requisitos para diversos usuários, cada um dependendo, querendo um tipo diferente de requisitos, tá? E, logicamente, a perspectiva de cada pessoa em cima do seu sistema é diferente. De repente, o que trabalha no estoque vai ter uma perspectiva no seu sistema. Ele vai ter uma ansiedade que deverá ser satisfeita nisso daí. O que trabalha na parte do caixa já vai pensar diferente. O vendedor que vende o produto, ele já vai pensar de outra forma. Então, você vai ter diferentes pontos, tá? Diferentes perspectivas em cima do seu sistema. Continuando. Aí você tem uma ideia, só para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Imagina só, um usuário de um sistema de uma clínica médica. Imagina que você está fazendo algo de um sistema para uma clínica. E aí você tem o faturista, você tem um médico, você tem um gerente, você tem um técnico, você tem um paciente, você tem um convênio, você tem a recepcionista, você tem um caixa. Então, em cima dessa ideia, eu vou fazer a minha a estratégia de elaborar o meu sistema, tá? Eu não vou conseguir desenvolver algo se eu não tiver a noção em cima do que eu vou trabalhar. Então, eu estou começando a fazer um levantamento dos pontos principais da empresa, tudo orientado a um ponto de vista. Ah, eu preciso saber o que eu tenho dentro da empresa. O que funciona na minha empresa? Estou usando aqui nesse exemplo a clínica médica, mas voltando lá no Magazine, tá? Ah, dentro do Magazine eu tenho o quê? Vamos começar. Eu tenho o gerente da loja, tá? Eu tenho o caixa na loja, eu tenho os vendedores, eu tenho o estoque, pessoal que trabalha no estoque, estoquista. Eu tenho vamos falar assim, né? Que seria os representantes, que seriam os vendedores, que vão pegar e vender externamente. Tem os que vendem internamente, mas também tem os que vendem externamente. Ou a delivery, que leva o produto até o cliente, ou despacha aí, de repente, de outra forma, via correio, via transportadora. Mas existe isso na minha empresa. Um exemplo, só para você ter ideia. Então, eu começo a fazer o levantamento desses requisitos nessa ideia. Eu começo a ver o que eu tenho dentro da minha empresa, quais são os pessoal que eu tenho que trabalha, quais são os setores, ou seja, os envolvidos, né? Seria o cliente, o usuário envolvido com o meu sistema, tá? Eu costumo até dizer que seriam meus colaboradores com a parte de desenvolvimento do meu sistema. Então, tendo ideia nisso daí, aí eu já começo a saber o que eu vou fazer. Por exemplo, aqui nós temos aqui, olha, o paciente. Vamos pegar o paciente que é o mais simples, tá? Eu preciso montar uma ideia de um cadastro para movimentar os dados desse meu paciente. Então, eu tenho que cadastrar lá todos os dados pertinentes ao meu cliente. Convênio. Quais são os tipos de convênio que eu uso na minha clínica médica? Ah, vamos supor, aqui na cidade tem Unimed, né? Lá em Franca tem 3 tipos de convênio. Lá tem, chama Hospital São Joaquim, lá tem Hospital Regional, que é um outro convênio, e tem Unimed, que é um outro convênio, fora um outro que tem lá mais fraquinho, que eu até esqueci o nome, tá? E aí, eu vou cadastrar esse pessoal que fazem parte do convênio. Ah,
eu preciso dos dados e montar algo envolvendo a minha recepcionista. Tá? O que, que a minha recepcionista vai ter necessidade? O que, que ela precisa? Eu tenho que levantar esses requisitos. E aí entra a minha parte orientada a um ponto de vista. Né? Estou organizando isso de acordo com o que eu estou imaginando. O caixa, tá? O técnico na empresa, o gerente, o médico, o faturista, tudo isso envolve a construção de um sistema. E utilizando o quê? A ideia, tá, orientada a ponto de vista. Bacana? E aí nós temos, olha, para levantar os pontos de vista, realiza-se entrevista com os usuários, reuniões, tá? Obtém-se serviços do sistema, entrada de dados, requisitos não funcionais, eventos de controle e exceções. Nota que tudo isso para trabalhar com a ideia de você ter uma noção. Você olha, vou fazer o levantamento de requisitos, tudo através de quê? De um ponto de vista em cima do meu cliente. Tá? Estou pesquisando em cima do meu cliente o que ele vai precisar. Bom dia, Maria Eduarda. Seja muito bem-vinda. Maria Eduarda, a aula está sendo gravada, tá? Então, depois, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só acessar a gravação pertinente à aula e recapitular aí, beleza? Seja muito bem-vinda. Então, estou continuando a aula, olha. A clínica médica, no nosso caso aqui, ela pode identificar pontos de vista e serviços, tá? E aí envolve o quê? O paciente. Em cima do paciente, o que eu preciso saber? Ou seja, meu ponto de vista em cima da elaboração de algo pertinente ao meu paciente. O que eu tenho que saber? Olha, realizar consulta e exame, tá? Então, meu paciente, quando vai na minha clínica médica, o que ele vai fazer? Ele vai lá passear, fazer turismo? Não. Ele vai fazer algo pertinente a uma consulta ou um exame, tá? Eu preciso fazer o quê para o meu paciente? Ele precisa receber o laudo. Então, eu tenho que fazer um sistema que realiza consulta e exame, um sistema que é pertinente à emissão de laudo, onde eu vou ter lá um médico que vai cadastrar esse laudo logicamente, eu vou imprimir isso para o meu paciente. Ser atendido com um convênio, tá? Então, se eu tenho um paciente que tem convênio médico, eu preciso verificar se esse convênio está tudo ok, está em dia, se esse convênio é pertinente àquilo que ele está reivindicando, querendo ser atendido, né? Então, tudo isso tem que verificar. E realizar o pagamento caso seja particular. Então, se ele não tem convênio médico, mas ele quer fazer particular, eu tenho que verificar tudo isso para poder fazer a movimentação no meu caixa. Então, isso é pertinente ao meu paciente. Observa que isso aqui dá trabalho, tá? Então, é necessário você construir, ou vamos falar assim, elaborar algo em cima disso aqui que eu tenho ideia. Eu estou começando a ter meu ponto de vista em cima do desenvolvimento, então o que eu preciso? Buscar dados para realizar uma consulta de exame, buscar dados pertinentes à consulta para construir o meu laudo, buscar dados para verificar o convênio médico, é muita informação, tá? Por isso que nós chamamos de levantamento de requisitos. Continuando, olha, a clínica médica também, ela identifica pontos de vista e serviços, da onde? Do recepcionista, a funcionária ou funcionário, recepcionista, no caso, que vai estar lá verificando o contato que ele tem, logicamente, com o meu cliente, tá? O que a recepcionista vai fazer? A gente coloca no feminino, mas pode ser masculino também, tá? Então, não é nada assim que você possa estar mudando isso. Então, o que ele vai fazer? O recepcionista ou a mulher, né? O homem. Cadastrar o paciente. Então, todos os tipos de dados pertinentes. Então, tem que criar algo para ele poder cadastrar o paciente, para a recepcionista poder cadastrar o paciente. Eu preciso saber os dados de RG, CPF, né, os dados pessoais, se é casado, solteiro, dependente, sim. Tudo que é pertinente ao meu cliente. Verificar se o paciente já está cadastrado. Então, se já tiver cadastrado, por que eu vou cadastrar ele novamente? Não tem necessidade, tá? Então, só cadastro se realmente tiver necessidade. Só que para verificar, eu tenho que consultar isso no meu sistema. Eu tenho que fazer uma consulta, uma pesquisa. E aí, quem desenvolve isso é o programador. Quem passa a ideia disso? O analista, que está fazendo o levantamento de requisitos. Agendar um atendimento, tá? Então, vamos supor, nem todos
os pacientes vão até a clínica. A maioria dos pacientes primeiro ligam, né? Pega o telefone, liga para saber se aquela clínica tem determinado atendimento. E aí, se tiver, vê a possibilidade de agendar qual seria a data que teria mais disponível aí dentro da clínica. Então, para fazer isso, obviamente, a recepcionista precisa de algo para poder fazer toda a verificação da sua agenda, se está tudo ok, se tem condições, se pode estar passando isso, tá? Checar guia de atendimento, caso de convênios. Preencher atendimento, no caso do paciente, convênio, serviço, médico, tem que preencher tudo isso. Confirmar atendimento, emitir recibos ou formulário de entrega de resultado. Cara, olha o tanto de coisas que nós temos e poderíamos falar que seria cadastros diferentes, tá? São muitas coisas. Então, em cima desse levantamento de requisitos, eu consigo construir uma gama de opções dentro do sistema. E aí entra aquele detalhe, isso é particular meu que eu vou falar para você. Você nunca vai conseguir entrar de sola com tudo que você tem do sistema para desenvolver. Eu sempre aconselho, começa por etapas, tá? Começa fazendo o mais básico, vai lá cadastrando os pacientes, montando um sisteminha que faz o cadastro. Na hora que tiver tudo rodando direitinho, aí você já começa a fazer algo para verificação dos dados cadastrais. Aí depois você monta uma partezinha no sistema de agenda, ou fazer uma agenda dá trabalho, eu já fiz também, parece tão simples, mas na hora que você começa a desenvolver, dá trabalho, tá? Montar a agenda não é fácil. Mas existe agendas aí eletrônicas. É melhor você fazer a sua agenda dentro do seu sistema, tá? Porque o cliente, cada usuário, ele vai necessitar de algo diferente, personalizado, padrão para ele. Então você vai ter que pegar e levantar os requisitos para montar a sua agenda no seu sistema. Então, terminei essas partes aí, a gente vai começar a montar as outras partes. Olha só, aqui estamos vendo apenas uma parte pertinente ao sistema. Tem muita coisa, né? Eu falei da parte anterior, olha só. Anterior, realizar consulta, receber laudo. Então, tudo isso aqui é pertinente ao sistema, que você teria que montar. Nota que eu estou na parte de recepcionista. Eu não vou detalhar todo o sistema, só dando ideia para vocês. Então, isso aqui, a gente faz esse levantamento, tá? Orientado a um ponto de vista. Estou tendo uma ideia do que eu vou fazer para suprir a necessidade do meu cliente. Legal? E aí entra na parte de análise das tarefas. O que seria? Eu vou analisar tudo que eu fiz, que eu estou fazendo. Olha, nós temos análise da tarefa, é muito essencial para o design do sistema. Então, quando eu começo a analisar a tarefa, eu começo a entender o que eu preciso fazer. Lembra da etapa que nós fizemos de formulários? Nós falamos bastante sobre formulários. Então, quando eu faço análise de uma tarefa, de determinada coisa, envolve também os formulários, que eu vou ter que elaborar, desenhar, montar e passar para o desenvolvedor. Logicamente, quanto melhor for o design do seu sistema, melhor vai ser para o cliente usuário, mais amigável, né? Não adianta você fazer uma coisa cheia de luzinha piscando. O usuário que fica na frente do computador o dia inteiro vai sair com dor de cabeça. Então, tem que ser uma coisa mais leve, né? Não tão poluído visualmente, mas ao mesmo tempo também uma coisa amigável. Não adianta você fazer aquela coisa tudo preta porque você acha que o preto é bonito, né? E aí o cara que é o usuário vai chegar, ver que tem tudo preto e já vai começar o dia dele assim, opa, mas que trem pesado, né? Então precisa de cores leves, coisas mais tranquilas. Você pode ver que a maioria dos ambientes fora o Windows usa cores mais leves, tá? Tonalidade pastéis, mais leves. Por quê? Envolve, de repente, também o usuário que fica o dia inteiro na frente do computador não ficar sobrecarregado, não ficar aí uma coisa pesada na cabeça dele, para ele sair com dor de cabeça depois sofrendo aí, que ele não quer nem olhar para o seu sistema, tá? Então, além da eficiência, eficácia do seu sistema, é necessário ter um bom designer gráfico para o seu sistema, tá bom? Procura identificar também os objetivos do usuário. Logicamente, você vai ter que fazer algo que supra a necessidade do seu usuário, no caso de tarefas, né? E, logicamente, que as estratégias também é utilizar para alcançar esses objetivos. Então, você vai ter que ver que estratégia eu vou utilizar para poder fazer isso. Eu vou fazer um desenvolvimento do cadastro do médico, os dados do médico. O que eu preciso fazer? Você, muitas das vezes vai ter que conversar com o médico para analisar isso, tá bom? Análise da tarefa, continuando, olha. Na análise da tarefa, nós temos os agentes, nós temos o objetivo e nós temos o ambiente. Vamos começar pelo agentes, tá? No caso nosso aqui, a primeira parte. O
que são os agentes? São pessoas que relacionam com a tarefa. Aí você tem exemplos de indivíduos, né? Grupo de indivíduos e componentes de software. Vamos imaginar, recepcionista da clínica médica, ela é uma agente. Ela relaciona, desenvolve parte do seu sistema. O paciente, ele é um agente, tá? Ele também faz parte do seu sistema. O médico, algum técnico interno na empresa, a parte que faz o caixa, são pessoas específicas, indivíduos que vão estar fazendo parte como agentes da sua empresa. Aí o objetivo, tá? O objetivo disso, ó, que o agente intenciona fazer ou alcançar. O que meu usuário quer fazer? A recepcionista, qual que é o ideal dela? Cadastrar dados pertinentes ao paciente, verificar se ele tem convênio, verificar se vai pagar à vista, verificar o laudo, se imprimiu, se ela pode entregar o laudo, verificar se o médico X ou Y ou Z vai poder atender esse paciente, enfim, ela tem que ter os objetivos dela. Qual é o ambiente? Então, o que seria o ambiente? Olha, a situação do meio no qual estará descrito, como esse se encontrava antes e como se encontra depois da execução da tarefa por parte do agente. O ambiente pode ser tudo aquilo que é pertinente, desde o sistema até o local onde você vai estar recepcionando esse paciente. Então, isso tudo envolve, no caso, nosso ambiente. Bacana? E aí você tem um exemplo, olha só, agente é recepcionista, o objetivo é atender um paciente registrando um exame, ambiente. Após a ação cadastrar atendimento, o paciente está autorizado e é liberado para aguardar o atendimento. Ele recebe um formulário de devolução de exame. Então, é todo o ambiente, tá? Desde eu cadastrar, fazer a parte de introdução de dados, levantamento de dados desse meu paciente, até a emissão desse formulário de devolutiva de exame, de resultado, seria o laudo, né? Eu costumo ir até mais além, tudo que envolve, onde você está na empresa, tudo, entra na parte de ambiente para esse meu, no caso, para o meu paciente, para o meu agente paciente, tá? Cenários. O que seria cenários aqui no nosso caso, tá? Cenários são textos ou narrativas sobre pessoas e suas atividades, criados com o intuito de apresentar o conceito de novos produtos. Então, quando eu estou falando de cenário, envolve um monte de coisa, tá? Envolve desde o básico do meu sistema até um conceito voltado a novos produtos, no caso da clínica, né? Novos tipos de atendimentos médicos. Vamos supor, tem uma clínica onde atende somente pessoas que estão com problemas renais, né, do sexo masculino, um urologista. Mas eu quero contratar na minha clínica, colocar mais um médico disponível, tá? E eu quero que atenda também as mulheres, não é? Então, eu tenho que pegar lá e contratar lá um médico pertinente a essa área. Bacana? Eu quero também um médico que entra na parte de audição, de dicção, que fala, né? Falar, alguma coisa assim. Aí eu tenho que contratar lá também um otorrino, alguma coisa desse tipo. Então, eu tenho que entender que vai existir diversos cenários dentro da empresa. E aí, o que eu vou fazer? O sistema pertinente é isso. Que se amanhã ou depois a empresa for trabalhar em outra área, movimentar outros tipos de coisa dentro da empresa, o meu sistema seja completamente moldável, maleável ou articulável, vamos falar assim, né? Em cima desses conceitos, tá? Vamos colocar lá embaixo lá, a construção textual permite inseri-los dentro de uma situação plausível, mesmo que hipotética, identificar potenciais problemas, antecipar necessidades e até propor soluções alternativas para problemas levantados. Então, quando você começa a fazer alguma coisa e se envolver, você vai percebendo que dentro de um sistema, você, analista, começa a participar no desenvolvimento da empresa. Então, muitas das vezes acaba que você vai descobrindo no seu sistema necessidades internas na empresa. De repente, a empresa trabalha de uma forma e poderia ter uma melhor adequação, melhor atendimento se mudasse alguma forma de trabalho. Então, você, analista, começa a perceber isso, tá? Mesmo que seja uma situação aí hipotética, né? Que de repente a gente pensa, não vai acontecer, é uma hipótese de acontecer isso, né? Mas pode acontecer.
e, logicamente, você vai identificar esses possíveis problemas. E quando você identifica esses problemas, você vai ter que antecipar as necessidades dentro do seu sistema e, obviamente, dentro da empresa. Você vai fazer esse levantamento e mostrar isso para eles. Ó, meu sistema vai fazer determinada coisa porque aqui eu percebi que poderia ser melhorado nessa situação. Eu estou vendo aqui o serviço que vocês estão fazendo desse jeito pode ser feito de uma forma mais interessante, né? Ou menos demorado, ou de repente menos prejudicial para o meu cliente aí no final, meu paciente. Tá bom? E aí a sua obrigação como analista propor a solução, a alternativa para os problemas levantados. Você que vai analisar, você que vai verificar e você que vai propor uma solução. Não adianta você chegar, tá, o problema é esse. E aí, qual que é a solução? Você que vai sugerir isso. Tá? A não sei que lá na empresa o cara realmente fala, não, eu sou o cara, eu tomo conta de tudo e eu faço do jeito que eu achar que fica melhor. Aí é outra coisa, aí você lava suas mãos e deixa na mão dele. Ele que se vira lá, tá? Aí, continuando na parte de cenário, nós temos o ambiente, nós temos os atores e os agentes, nós temos o roteiro. Então, a definição do ambiente, olha, descreve o estado inicial do ambiente, onde o episódio acontece, ou caracteriza-se o ambiente fisicamente, como as pessoas estão nele presentes, tá? Então, não adianta você ter tudo aí bonitinho e não ter os pacientes, não ter o pessoal, não ter recepcionista, não ter o médico, não ter nada. Então, seu sistema não serve para nada. Tá? Então, eu tenho que entender o cenário, tenho que entender o ambiente do meu trabalho. Os atores e os agentes, que são o pessoal que vai participar. Aqueles que participam do episódio, do escrito, interagem com o ambiente, influenciando ou sendo influenciados. Tá? Até parece negócio de filme, né, de Hollywood, mas não tem nada a ver, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui algo voltado ao nosso sistema. O roteiro é a sequência de ações e eventos representando o que os atores fazem durante o episódio, o que lhes acontece e que mudanças ocorrem no ambiente. Então, tudo pertinente ao meu sistema. Tudo voltado ao desenvolvimento do meu programa. Tá? E aí nós temos os cenários, olha só, a clínica médica, cenário para atendimento do paciente, o ambiente, a recepção de uma clínica, se há um computador com o sistema de atendimento instalado. Não adianta você que falar, eu vou fazer o sistema tudo, aí chega lá, o cara não tem nem computador direito. Ele tem lá um 486, um 386, que é esse computador antigo. Aí ele olha para você e fala assim, ó, eu quero que o meu sistema rode nesse computador. Como é que você vai fazer com o sistema que você elaborou lá em C Sharp, em Java, ou de repente PHP, e fazer rodar numa porcaria de um computador obsoleto? Então, tudo isso tem que olhar antes de começar a desenvolver o seu sistema. Olha, eu vou desenvolver o sistema para a clínica. Vamos ver que equipamento que o senhor tem aqui na clínica. Vamos fazer um levantamento de quais são os computadores que você tem, que equipamento que o senhor tem. Aí você identifica o que ele tem. Aí, em cima do que ele tem, você fala, ó, o sistema que eu vou desenvolver precisa de um equipamento superior, ou então esse computador é suficiente para o que a gente precisa fazer. Então, você precisa verificar isso, tá? Eu já fui trabalhar em empresas que eu cheguei lá, na época, os computadores que tinham mais modernos, só para exemplo para vocês, né? Nós tínhamos Pentium 4 naquela época, quando eu fui trabalhar numa empresa. Eram os mais modernos, os Pentium 4. E aí, dentro da empresa, o que eles tinham para trabalhar? Por incrível que pareça, 386. Como é que eu vou fazer um sistema em Java, algo bem complexo, para rodar no 386? É impossível. Aí eu peguei e falei com o dono da empresa, olha, eu preciso que mude esse ambiente, eu preciso que mude esse cenário relacionado ao seu equipamento. Desse jeito aqui não dá para trabalhar. Eu vou desenvolver um sistema caro que o senhor está querendo, tudo, e equipamento aqui não é suficiente. Aí entra várias coisas de experiência, né, na minha área profissional, porque aí o cara argumentou, mas eu queria algo que funcionasse, nota que eu tenho aqui 50 computadores, se eu for mudar tudo isso daqui vai dar muito gasto para mim, vai ficar difícil para que eu possa atualizar, mudar, tal, tal. Eu fiquei meio perdido na época, mas aí eu pensei, poxa, já que ele está dessa dificuldade tudo, então eu não vou fazer um sistema para ele em Java, vou fazer um sistema que rode nas ferramentas que ele tem. Por quê? Uma, porque ele ia me pagar uma grana boa para fazer o sistema. E eu queria o dinheiro, não queria ficar sem o dinheiro. Outra, tá? Se eu não fizesse, outra pessoa ia acabar fazendo. E aí eu ia ficar sem meu cliente e ia ser ruim para mim, ia me queimar. Ó, Joel não é um cara que faz o sistema que realmente precisa. Então eu tive que me adequar ao ambiente, né, ao lugar que eu ia trabalhar. Já tive uma outra empresa que eu desenvolvi, e quando eu falei que era necessário mudar, o cara pegou e mudou.
Ele mudou tudo, né? Eu trabalhei em outra empresa, na época, o que tinha de tecnologia já era na Core i7, né? Na Core i7, não, perdão, Core i3, Core i5, ainda não tinha o Core i7, o processador Core i7. E aí, ele estava com os computadores dele, olha só, ele estava com Celeron nas máquinas da empresa dele, tudo Celeron, que era mais barato. E aí eu peguei e falei, olha, seria interessante mudar. Mas eu não falei para ele que era obrigado a mudar, porque as máquinas dele ainda rodavam ainda, mas ficaria melhor se mudasse, ficaria mais rápido, né? E aí quando eu sugeri para ele, ele achou normal, ele simplesmente falou, não, eu vou fazer um orçamento aqui então, vou fazer um levantamento, você pode me ajudar a fazer a cotação? Porque internamente aqui o pessoal não tem muita experiência. Ele tinha lá bastante computadores, e eu fiz as ligações, arrumei para ele quem fornecia para ele na época, tá? E ele comprou lá as máquinas, comprou todas as máquinas que eram necessárias. E aí nós podemos, eu pude, né? Vamos falar assim, eu consegui aí desenvolver o sistema para ele em cima do equipamento que ele tinha de ponta, tá? Então tudo isso é pertinente ao cenário de trabalho. Você tem que analisar tudo isso. Atores, tá? Atores, no nosso caso, nós temos paciente, nós temos recepcionista. Eu coloquei esses dois, mas tem um médico também, tem um técnico responsável da empresa que vai ficar analisando alguma coisa, né? Enfim, você tem várias coisas aí dentro da empresa que participando são chamados de atores, tá? Cenários. Olha só, paciente solicita atendimento entregando cartão de convênio e uma guia. 2, recepcionista recebe cartão de convênio e guia. Esse é o padrão da empresa. Vai receber primeiro lá o que você tem, o cartãozinho, né? Por exemplo, eu chego numa clínica que atende pela Unimed. Eu vou me falar bom dia, tudo, blá, 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 e vou entregar meu cartãozinho do Unimed. Senão eles não vão nem me atender, né? Aí vai checar se o convênio e serviços são credenciados, está tudo ok, está tudo em dia. Chega esse paciente já está cadastrado na empresa. Ah, não está cadastrado? Então vamos cadastrar. Ah, já está cadastrado. Beleza, né? Não tem que cadastrar nada. Bom, não precisa cadastrar paciente, passa para a próxima etapa. Cadastro do atendimento e confirmar, né, se ele vai ser atendido. Confirmo no meu sistema. Emitir o formulário de recebimento de laudo e a entrega do formulário para o paciente. Nota que é tudo uma sequência. Saúde para mim, né? É tudo uma sequência. Então, nós temos, dentro de recepcionista, 7 etapas que eu coloquei. Ah, mas, Joel, eu estou vendo aqui que pode colocar mais coisa. Fique à vontade, tá? Em cima disso daqui que eu vou desenvolver meu sistema. Em cima dessas etapas que eu vou começar a elaborar meu sistema. O lado negativo, dentro da clínica médica, tá? Tanto para paciente como para recepcionista. Paciente solicita atendimento entregando cartão de convênio e uma guia. Bom, cheguei lá e entreguei o cartão, tá? A recepcionista, ela recebe o cartão de convênio e guia. Aí, o convênio e serviço são credenciados, mas não há médicos para atendimento de tal serviço. Isso é uma parte negativa. Se foi, a pessoa fez um atendimento por telefone, agendou tudo, aí você chega lá na empresa. Aí, mas isso aqui nós não atendemos, não temos médico para esse serviço. Então, houve um erro aí, isso é negativo. Paciente não cadastrado, tá? Ele não está cadastrado na empresa, ele não levou CPF, ele não lembra o CPF, não lembra o RG, não lembra nada. É outro problema sério. Eu esqueci, eu vou fazer atendimento do meu filho, vou primeira vez na clínica, eles não têm nenhum dado meu, nem do meu filho lá, nada. E aí eu não levo meu CPF, não levo meu RG, não levo certidão de nascimento do meu filho. De repente eu não levo nada do documento da minha esposa também, porque geralmente tem que colocar também a esposa para poder levar o filho quando precisar, tá? Então esse é um levantamento que eu acabei não fazendo, né? Quando eu faço atendimento por telefone, a primeira coisa que eu tenho que falar para o meu paciente, ó, traga esse documento, não esqueça de fazer isso, tal, 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 para que não haja esse tipo de cenário negativo. A emissão de formulário de recebimento de laudo não acontece, tá? Olha, eu tive a experiência de, quando foi fazer o ultrassom do meu filho, da minha menininha também, quando foi nascer, principalmente da minha menininha, agora que nasceu. Fui fazer o ultrassom numa clínica particular, e na hora que eu fiz tudo ultrassom, tudo bonitinho, né? Eu havia deixado o pendrive lá com eles na recepção, na hora que saiu,
Moço, não tá aparecendo no pendrive, não deu certo e tal. Aí eu fiquei, sabe quando você fica bravo? Fica assim, indignado. Eu falei, caramba, mas eu deixei o pendrive, o que que houve? Ah, não sei o que que é o problema. Aí eu fiquei mais indignado ainda. A pessoa que estava mexendo no computador não sabia nem o que que aconteceu. Aí eu pedi, coloca o pendrive, deixa eu verificar. E colocou o pendrive, eu tinha outros arquivos no meu pendrive e eu vi que tinha sumido os meus arquivos também, né? Aí eu fiquei mais assim, poxa, perdeu meus arquivos. Aí eu falei assim, moço, eu posso usar o seu computador para verificar o que está acontecendo? Eu acho que eu sei o que está acontecendo, né? E aí a moça ficou, mas você vai verificar? Eu falei, não, eu trabalho com isso, é minha área de tecnologia e tal. Ah, mas você não pode ficar. Eu falei, enfim, moça, eu queria ver se realmente copiou isso pro meu pendrive. Eu quero dar uma olhada, eu sei o que está acontecendo. Se puder deixar. Aí eu peguei, coloquei meu pendrive no drive e só dei lá um dir barra A, que a gente, quando está oculto o arquivo, você verifica se tem arquivos ocultos, né? Que existe cavalo de Troia que oculta tudo isso. E aí eu verifiquei que os arquivos estavam lá. Aí eu falei, não, os arquivos estão aqui, tá tudo ok, né? E aí na hora que eu falei isso, a moça ficou encucada, mas como tá aí os arquivos? Aí eu peguei e expliquei para ela, existe um vírus que oculta os arquivos. Aí ela ficou mais curiosa, eu fui mostrar para ela, não, para remover o vírus é fácil, olha só. Eu acessei o CMD, prompt do MS-DOS, o comando, e aí digitei lá a trib, né? Para mostrar para ela, menos A, menos R, menos S, menos H, menos I, as três pontos asterisco, tem um barra S, barra D, né? Para poder desocultar os arquivos. Beleza, desocultei, mostrei. Só que aí onde eu quero chegar com isso? O pessoal da clínica, eu fui ser atendido, era mais ou menos 3:30 da tarde. Então quer dizer que o pessoal que passou por lá de manhã, e talvez outros dias, né, não tivessem salvo o arquivo no pendrive. Só que aí, conversando com a mulher, o que que eu percebi? Eu perguntei para ela, mas isso está acontecendo agora comigo? Ela falou, não, já não. Isso aconteceu com outros pacientes. Aí eu pensei comigo, não falei isso, mas eu pensei, poxa, então na hora que eu cheguei, por que ela não falou que estava com esse problema? Né? Segundo, se está com esse problema, ela detectou que está com problema, é responsabilidade dela acionar a manutenção técnica. Chamar, de repente, o suporte técnico que dá para a empresa, para a clínica médica, para remover o vírus que está no computador dela, porque o computador dela está com vírus. Tá entendendo? O vírus está na máquina dela e está infectando os pendrives dos pacientes. Terceiro, todos os pacientes que chegam na empresa, aí depois ela fala com a cara de pau que está acontecendo de não salvar a imagem, né? Vamos falar assim, o ultrassom do bebê. Imagina só, o casal quer ver o bebezinho lá depois em casa, no DVD dele, ou no pendrive, no computador, onde que seja, e aí não tem isso salvo. É óbvio que estava salvo porque o vírus ocultou, mas na cabeça do usuário leigo não está salvo. E se ela já tinha ciência disso tudo, o que que era a obrigação dela? Acionar o suporte técnico. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, isso gera um cenário negativo para a empresa. Isso gera uma insatisfação, uma decepção, né, do cliente, do paciente para com a empresa. Porque se você está pagando um particular, o que que você anseia? Ah, eu vou ter isso aqui depois e eu vou poder ver. Que é no particular que você consegue. Geralmente no SUS eles não deixam você pegar e gravar, não deixam você filmar. Então, se você pagou para ter aquilo, chega no final você não tem, houve uma decepção, houve um cenário negativo nisso daí, tá bom? Olha só, o formulário de recebimento de laudo não acontece devido ao problema da impressora, né? Uma ideia que eu acabei de passar. Criança trazida pelo paciente desconecta cabo do computador. Isso é comum, por incrível que pareça, até o cabinho de rede, né? E às vezes a recepcionista, o pessoal que está na frente do computador fica perdido e não sabe o que está acontecendo. Então, separar esse equipamento num lugar onde não vai ter acesso fácil, um acesso restrito, né? Para que não chegue qualquer um e já vai mexer no seu computador. Ah, mas pode acontecer isso? Sim, pode. Não que é regra, mas chega de repente um responsável com uma criança. A criança dentro do ambiente, o computador está lá no cantinho na mesinha, tá? Geralmente coloca assim embaixo no chão, né? As mesas tudo em volta com cadeira e tal. E aí a pessoa está sentada lá, o paciente, a criança sai andando, vai lá no computador embaixo e puxa os cabos, começa a puxar os cabos. Ou puxa o cabinho da rede, ou desliga o computador, alguma coisa e de repente a recepcionista não tem noção de como arrumar isso. Então isso gera um cenário negativo. Isso aí não é bom, tá?
Então, o analista vai ver tudo isso, ele vai aconselhar, vai falar, vai dar a opinião dele, falar, ó, aqui ficaria melhor se fizesse desse outro jeito, tal, tal. Isso é obrigação do analista, tá? Chegamos na parte de etnografia, né? O que que seria etnografia? Etnografia, a definição aqui é a técnica de observação, mas é mais do que só uma técnica de observação. Ela é a imersão do analista dentro da empresa, ou dentro de qualquer outro serviço pertinente na área de consultas. De repente, você está fazendo uma pesquisa, um levantamento em outra área que não tem nada a ver com informática. Então, a imersão daquele que está pesquisando dentro do ambiente é considerado como o termo técnico etnografia. Exemplos. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia na área de informática, na empresa, eu comecei a observar as coisas e a interagir com o pessoal e comecei a entender melhor o que eles precisavam. Então, esse ato, essa prática de associar, de trabalhar dentro do ambiente, verificar as necessidades dos usuários, só foi possível porque eu estava imerso, vamos falar assim, eu estava dentro da empresa. Então, o fato de eu estar dentro da empresa, estar imergido lá na empresa, conhecendo o ambiente de trabalho, me possibilitou, tá, a desenvolver um sistema que atendesse melhor a necessidade do meu cliente. Então, isso chama-se etnografia, diferente daquele ponto de vista que você vai ter uma noção do que fazer, né? A etnografia não, a etnografia, o analista vai e fica lá o dia inteiro na empresa. Ele vai num canto, vai no outro, vai pesquisando, vai fazendo levantamento de requisitos, montando de acordo com o que ele necessita. Eu montei um sistema para a fábrica de calçados há muito tempo atrás já. E eu precisava de um sistema, ou melhor, né, o meu cliente precisava de um sistema onde, se ele fosse produzir pares de sapato, vamos supor que ele faz lá pares de calçado número 40. Tá? É lógico que lá eles fazem vários, né? Eles fazem 20 do número 40, 20 do número 41, 20 do 42, e aí vai, tá? Mas vamos supor aqui apenas 40 pares de calçado do número 40. Legal? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o couro e ter a quantidade de couro necessário para fazer cada par de calçado, tá? Então, numa fábrica de calçado, existem setores. Existe setor de pesponto, setor de corte, setor de... a gente fala de blaqueação, o setor de montagem do calçado. Dentro do setor, por exemplo, do corte, ele divide subsetores, né, no corte. Um setor que um pessoal dentro da parte de corte que corta apenas a taloneira do calçado, outro setor que corta o que nós chamamos de gáspia, outro setor que corta o que nós chamamos de vira, outro que monta o cabedal. Dentro da parte de costura, que é o pesponto, né, que pesponta o calçado, costura o calçado. Aí tem o pessoal que costura o cabedal, o pessoal que costura o vivo, que é vira, né? Outro que costura a taloneira, a língua do calçado. Então, vários setores, são todos subdivididos. E esses setores, eles têm a matéria-prima que eles consomem, tem o tempo de serviço que eles vão ter que trabalhar, porque lá é tudo através de esteira, tá? Vai movimentando tudo através de esteira, e envolve toda a qualidade de serviço e, logicamente, de entrega, porque se o pessoal começa a enrolar, começa a atrapalhar. E se começa a gastar muita matéria-prima desorganizadamente também, começa a dar prejuízo para o dono da empresa. Então, o que ele queria que eu fizesse? Um sistema que controlasse a parte de produção, desde a matéria-prima ser utilizada até o tempo ser utilizado, o gasto para fazer determinado serviço. Então, quando o cara colocava lá, eu preciso fazer 40 pares de calçado no número 40, automaticamente já aparecia quanto de couro iria precisar, tá? Aí tem a vaqueta, que é o couro, a gente chama vaqueta. Então tem lá a vaqueta, o couro, qual couro que eu vou utilizar? O couro tal, né? Quantos metros? Aí o sistema já lançava. Lancei lá 40 pares do número 40, automaticamente o sistema já calculava quantos metros de couro seria necessário. Mas o coordenador falou que vai gastar tantos metros. Então vamos verificar o que está acontecendo. Se é desperdício do corte, da parte do corte, lá onde está sendo feita, ou se é alguma coisa errada que está sendo feita no sistema, tá? Mas aí o que acontece? Muitas das vezes a gente acabava fechando um leque de opções,
onde evitava do funcionário desperdiçar matéria-prima. Por quê? Ela estava tudo certinho, tudo calculado, o jeito de trabalhar, o jeito de cortar as peças para não desperdiçar nada. Ah, qual é o tempo gasto? Então já calculava também, ó, para fazer o número 40 de 40 pares de calçado, vai gastar tantos metros de couro, vai gastar tanto tempo no determinado setor, no outro setor vai gastar linha, vai gastar cola, vai gastar determinado tempo, no outro setor para montar vai gastar mais determinado tempo, então dava tudo o controle certinho. Mas como que aconteceu isso? Foi mágica? Foi o estalar de dedo que fez isso? Não. Foi eu imergindo, né, fazendo o que nós chamamos de etnografia dentro da empresa. Então, quando eu estava na empresa, eu verificava todo o procedimento, verificava as peças, verificava o que, que eles estavam pegando, tá? Tudo para fazer. E eu cronometrava também. Eu pegava lá o meu relógio na época e cronometrava quanto tempo ele gasta para fazer o serviço, para poder lançar isso no meu sistema depois. Para que eu tivesse um controle disso, para que o dono da empresa soubesse o que estava acontecendo, para que o gerente, o administrador da empresa soubesse também se ele tinha condição de atender um determinado pedido ou não, num determinado prazo, tá? Enfim, tudo através do sistema. Mas isso só foi possível por quê? Porque houve uma imersão na empresa, tá? Para poder conhecer como que funcionava. Então tem um objetivo, a compreender requisitos sociais e organizacionais. O analista se insere no ambiente, é o que eu acabei de falar, olha, no qual o sistema será utilizado e observa o trabalho diário e anota. Nota que eu coloquei trabalho diário. Tá? O analista ele fica ali imerso, analisando tudo e controlando tudo para ele poder entender o que ele vai fazer no sistema dele. O que mais que ele faz? Olha, ele ajuda a descobrir requisitos implícitos. Quando eu falo de requisitos implícitos, é algo que está, vamos falar assim, como se estivesse entranhado, vamos falar desse jeito, né? Algo que está ali dentro da organização, dentro daquele método de trabalho. E aí, no caso lá, vamos falar o cliente, né, que vai estar desenvolvendo o meu lá, né? Vamos falar os empregados da empresa, né? Eles vão ter já um jeito de trabalhar, de repente, que uma pessoa que está de fora não percebe. Então, eu imerso dentro do ambiente, eu vou começar a perceber algo diferente, trabalhos diferentes. Bacana? Tudo isso dentro da minha empresa. Joia? Bom, continuando. Etnografia. Requisitos descobertos com eficácia com a etnografia, técnica de etnografia. Então, é o que eu já falei, né? Quando você está imerso na empresa, você começa a verificar melhor o que está acontecendo. Você consegue elaborar melhor seu sistema, porque você vai estar vivendo ali dentro e conseguindo montar o que precisa. Identificar as áreas dos usuários a serem observadas. Obter a aprovação da gerência. Então, tudo que você vai fazer, a gerência que vai estar aprovando, que vai estar te liberando o que você deve fazer. Obter os nomes e funções das pessoas-chave que estão envolvidas no estudo de observação. E explicar a finalidade do estudo. Tá? Pessoal, espera só um pouquinho que eu já continuo aqui. Dá 2 segundinhos. Minha porta ficou aberta aqui. E estava entrando um vento muito frio em mim, estava difícil aqui. Então eu fechei a minha porta. Tá? Continuando, desvantagens. Quando você fala, poxa, mas a etnografia tem desvantagem, né? Sim, existe desvantagens. Consumir bastante tempo. Aí você fala, mas por quê? O que consome de tempo nisso daí? Uma das coisas que eu percebi, toda vez que eu ia me envolver dentro da empresa para poder desenvolver um sistema, eu não ficava lá apenas 2, 3 horas, eu ficava lá o dia inteiro. E às vezes eu ficava a semana inteira, 2 semanas, 3 semanas, um mês, vendo como funcionava a empresa. Então acabava que eu ficava lá dentro da empresa desenvolvendo o sistema. Eu não saía de lá de dentro, eu ficava lá dentro. Isso há muito tempo atrás, né, quando eu trabalhava. Então existe essa desvantagem. Se você fica muito tempo também para desenvolver um sistema lá dentro, um profissional, um analista que ganha bem, né? Isso pode acarretar prejuízo se for para uma empresa, e se for particular para você fazendo isso, você pode ficar tempo demais num sistema e no final do mês, na hora que você for ver, você dedicou todo o seu tempo e não ganhou nem R$ 100, tá?
E aí você já quebra logo de cara, né? Porque se você está fazendo particular, você precisa saldar suas dívidas, tem seus gastos, sua família que você tem que estar bancando, pagando as contas, né? Imagina só, eu tenho minha família toda, eu desenvolvo o particular. No final do mês, eu fico lá o mês inteiro na empresa, pesquisando, levantando os dados, requisitos. Lógico, vai ser um sistema fantástico. Mas chega no final do mês, não tem um centavo no bolso. Como é que eu vou fazer? Vai ficar difícil para mim. Então, eu tenho que prestar bem atenção também para ver se eu não estou ficando demais dentro de uma coisa só, ao invés de pegar e estar fazendo algo que eu possa de imediato ter resultados, né? Ou seja, receber meu din-din, tá? O analista ser induzido a erros em suas observações. Isso também pode acontecer. Às vezes o analista está fazendo um serviço, ele começa a observar as coisas e pode ser induzido sem querer a um erro e fazer isso no sistema. Isso depois é um prejuízo. Você montou algo dentro do seu sistema e está errado, não satisfaz a necessidade do meu cliente, isso é um prejuízo que você vai ter que mexer, vai ter que corrigir e isso leva um determinado tempo, tá? Prototipação é uma outra forma de trabalhar também. Protótipo tem por objetivo explorar aspectos críticos dos requisitos de um produto. O protótipo é indicado para estudar as alternativas de interface do usuário, tá? Os problemas de comunicação com outros produtos, a viabilidade de atendimento dos requisitos de desempenho. Então, isso aqui faz parte ou aborda os conceitos de um protótipo. Legal? Prototipação, os benefícios, reduções dos riscos na construção do sistema. O uso de protótipo auxilia na licitação e validação dos requisitos de um sistema, e a prototipação pode ser utilizada para licitar requisitos quando há um alto grau de incerteza ou quando é necessário um rápido feedback dos usuários. Tipos de requisitos. Então, um pouquinho mais rápido aí, por causa do nosso horário também, tá? Vamos falar um pouquinho do protótipo aqui, que eu não expliquei ele direitinho. O que seria a prototipação? Vamos imaginar eu tenho uma empresa com 200 funcionários. Isso é muito comum em grandes centros. Eu vou desenvolver um sistema para eles, tá bom? E cada setor da empresa faz uma determinada ação, um produto. Então, em vez de pegar e mobilizar todo o setor, toda a empresa para fazer um sistema, eu vou pegar apenas 2 funcionários de um setor, 2 de outro setor, 2 funcionários de um outro setor, tá? Onde eu vou desenvolver um protótipo para eles poderem estar usando esse protótipo e ver se realmente vai ser legal, se vai funcionar, se vai valer a pena. Mas aí você vai, mas como assim, Joel? Imagina a empresa, eu tenho lá calçado, eu sempre uso calçado porque é algo também que eu tenho muita experiência. Aí eu tenho lá o setor do corte, tem 20 cortadores que cortam couro. Desses 20, eu pego 2 para poder trabalhar com eles e faço um protótipo de um sistema em cima, trabalhando com 2 funcionários desse parte do corte. Eu tenho do pesponto, tenho lá de repente 50 pespontadores que costuram as peças do calçado. Esses 50 pespontadores eu pego uns 2, 3 para poder desenvolver um protótipo com eles. Tem o pessoal da montagem, tá? De repente eu tenho lá que faz o processo da montagem umas 70 pessoas. Aí dessas 70 pessoas aí eu vou pegar lá uns 2, 3 também. Eu não vou trabalhar com todo mundo, eu vou pegar o mínimo possível, mas que seja eficiente. E aí, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu começo a elaborar um protótipo do que eu vou estar desenvolvendo. Depois que tiver tudo pronto, tudo certinho, aí eu vou fazer a licitação do sistema, eu vou fazer os requisitos, eu vou testar, fazer o teste de validação do sistema, eu vou fazer tudo, vou verificar se o sistema está funcionando legal. Quando eu tiver certeza que está tudo rodando legal, está tudo certinho, aí eu começo a implantar o sistema na empresa. Por que eu estou falando assim? Imagina, já tem empresas que já têm sistemas prontos. Às vezes não é eficiente, o cara não está satisfeito com o sistema, mas se eu chegar lá e arrancar tudo que já tem pronto para jogar o meu, isso vai gerar um problema muito sério. Então eu tenho que ir gradualmente, tá? Então é sempre interessante fazer uma prototipação. Então são modelos diferentes de trabalho. Eu posso ter uma forma de levantamento de requisitos através de um ponto de vista, tá? Eu posso ter um levantamento de requisitos imergindo no ambiente, vendo o que eles precisam, tudo certinho. Eu posso fazer através de cenários, eu posso fazer através de teste de dados, né, no meu caso. Eu posso fazer através de prototipação. Nada impede de eu pegar e fazer um protótipo. São modelos diferentes, conceitos diferentes de
análise que você pode estar utilizando. Ah, eu posso utilizar todas as formas possíveis dentro da empresa? Eu não sei se você vai conseguir fazer isso. Eu sempre aconselho escolher uma e aí, em cima daquela, você se dedicar a fazer a sua análise, tá? Eu não aconselho você tentar fazer um pouco de cada e fazer uma salada, senão você vai ficar totalmente perdido, totalmente confuso. Tipos de requisitos. Vamos lá no requisitos, tá, de usuários. Declarações em linguagem natural, também diagramas e formulários que vocês desenharam, aprenderam a fazer os desenhos dos formulários, tudo sobre as funções que o sistema deve fornecer e as restrições sobre as quais deve operar. Descreve os requisitos de modo compreensivo pelo usuário do sistema que não tem conhecimento técnico detalhado e especifica comportamentos externos do sistema. Então, tudo isso envolve a parte de requisitos, tá? Requisitos do sistema. Quando eu falo de requisitos do sistema, nós temos as descrições detalhadas dos requisitos do usuário, podem servir de base para contrato, contendo especificações concretas e consistentes. Isso aqui, nossa, isso aqui é uma dor de cabeça. Por quê? Quando você faz um sistema para uma empresa, eu sempre falo para o pessoal, antigamente, eu chegava, pegava um sistema para fazer, e aí quando eu começava a desenvolver o sistema, eu não fazia nenhum contrato, não fazia nada. Eu não tinha experiência. Em 1992, 93, 94, ainda não tinha experiência de, vamos falar assim, de venda, de pegar e entregar meu sistema. Eu tinha a experiência profissional de desenvolver o sistema, mas não tinha a experiência de negociar. E aí eu negociava verbalmente. Ah, você precisa, você faz isso, tal, tal, tal. Quanto vai ficar? Ah, vai ficar R$ 3.000. Aí eu negociava. Eu começava a fazer o sistema, passava um mês, pô, R$ 3.000 no mês, não dava para poder se virar, né? Aí eu entregava o sistema, aí o cara olhava assim, ah, mas não ficou do jeito que eu queria, aqui ficou diferente, tal, tal, tal. Aí eu ficava assim, poxa, então vamos corrigir isso, né? Aí eu levava para cá, ficava mais um mês para corrigir, aí 3.000 já ficava pouco para 2 meses, né? Como se fosse 1.500 para cada mês, e eu estou me dedicando ao sistema. Aí levava de novo, o cara queria de novo que eu alterasse mais algumas coisas. Aí ficava mais um mês, então já era 3.000 dividido para 3 meses, R$ 1.000 por mês. E dependendo do cliente que de repente era esperto, que queria me explorar e eu não percebia isso, acabava me enrolando, eu ficava lá 6, 7 meses fazendo o sistema para o cara para ganhar R$ 3.000. Então, a partir de um certo tempo, eu comecei a ter noção que isso era porque eu não estava sabendo colocar no contrato, montar um documento, tá? Onde tinha as especificações concretas e consistentes do que eu ia fazer no sistema. Então, quando eu vou fazer o levantamento de requisitos, eu vou ter a aprovação para desenvolver o sistema, eu tenho que colocar no contrato tudo isso. Se possível for as telas, se eu fiz os formulários bonitinho, igual vocês desenharam os formulários, dá os prints nos formulários e anexa no contrato. Coloca, ó, o cadastro de cliente vai ser feito a tela tal, a tela tal, a tela tal, dessa forma. O cadastro de funcionário, um exemplo, vai ser feito a tela tal, 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 dessa forma. O controle de caixa vai ser a tela desse jeito. Por que especificar isso no contrato? Um contrato não é uma coisinha pequenininha, não, é grande. Por que fazer isso desse jeito? Aí depois assinar, todo mundo está ciente como um acordo. Porque se amanhã depois, na hora que você for entregar e falar, ah, mas eu queria que fizesse isso, isso e isso, e você não fez. Você fala, mas eu fiz aquilo que está pertinente no contrato. Ele fala, não, mas eu queria dessa forma e você não fez. Ele fala, você abre o contrato e fala, ó, o combinado foi fazer isso, isso e isso. Eu posso até fazer o que você quer, mas aí vai ser cobrado um adicional para fazer essa implementação. Para você não ficar também, cara, trabalhando de escravo para o sujeito. Porque se de repente você não tem como provar e ele pegar a argumentar com você e ele começar a argumentar, e se você falar, não, mas não foi o que fez, ele te leva na justiça, ele te leva em pequenas causas, e você vai ter que dar para ele um monte de suporte para ele gratuitamente, porque você não fez um contrato. Ainda corre o risco ainda de ser processado ainda, porque você está trabalhando, se você não tem contrato, não tem nada formal, nada registrado lá certinho, está sendo condenado aí por estar vendendo algo de repente que é considerado aí como estelionatário, né? Que eles falam, que a pessoa está fazendo algo e não está cumprindo com aquilo que faz. E aí, essa parte de estelionatário induz até prisão, até cadeia. Tá vendo como que o negócio é complicado? Então, trabalhar também como autônomo reflete você saber montar seu contrato, negociar o que você vai desenvolver. Não é simplesmente chegar lá verbalmente, vou fazer um sistema legal, então vou fazer isso e isso para você. Pronto, e aí começa a fazer. Isso acontece muito com alunos que estão formando, né? E começa a formar em faculdade ou até mesmo curso técnico,
Aí ele fala, ah, o vizinho lá está precisando de um sistema, eu vou fazer para ele, a oficina mecânica, salão de cabeleireiro, eu vou fazer o sisteminha para ele. E você não faz nada de contrato, nada porque é seu vizinho, seu amigo, mas o seu amigo, o seu vizinho, de repente está mal intencionado, e ele pode, de repente, te prejudicar. Não estou falando que todos vão fazer isso, mas pode acontecer. Então, se você vai fazer algum serviço, alguma coisa, monte um contrato, especifique, coloque as especificações que você tem em seu sistema nesse contrato e deixe ciente o seu cliente, usuário, para que possa ver o que você está fazendo, já tudo pertinente ao desenvolvimento do seu sistema, que qualquer coisa que seja mudado ou alterado depois, será cobrado por isso. Tá? Nós temos base para projeto de sistemas, definição do que o sistema deve fazer, não como deve ser implementado, né? Então, tudo isso tem que especificar no seu contrato, tudo isso tem que colocar para o levantamento do cliente usuário. Bacana? E finalizando, nós temos os tipos de requisitos, o requisito do sistema de classificações. Você tem requisitos funcionais abstratos, propriedades, sistemas, requisitos não funcionais e características que o sistema não deve exibir. Então, tudo isso você tem que ter noção no seu sistema. E aí nós temos a referência para isso daí. Somerville e Somerville, né? Página 26, 27. Galera, isso que eu estou passando para vocês é uma pequena noção do que seria a parte de requisitos. É um pouquinho demorado, é um pouquinho cansativo, mas é necessário isso para vocês. Por quê? Eu pedir um trabalho depois, não hoje, mas vou pedir um trabalho para vocês pertinente a isso que eu estou falando. Então, isso vai ficar gravado para vocês, tá? E aí, quando eu for pedir o trabalho, é interessante vocês darem uma recapitulada em cima dessas ideias aí que eu estou passando para vocês. Bacana? Bom, falei bastante. Eu não sei se vocês estão presentes ou não, mas eu entendo que está sendo gravada a aula, então se não estiver presente depois é só você pegar e recapitular vendo a aula. Mas eu vou deixar em aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa para mim? Fique à vontade. Perguntas? Laís, Maria Eduarda, Igor, Yuri, tem alguma pergunta? Não? Não, senhor. Não? Professor, Pode falar. eu queria fazer pergunta sobre se você viu o meu trabalho que eu tinha te mandado. Oi, Yuri, eu não tive tempo, mas se você mandou, pode ficar tranquilo, tá? Você vai ter lá a menção pertinente ao seu serviço. E você não vai ficar, você pode ficar tranquilo, beleza? Mas eu não vi, porque eu estou montando, eu estou fazendo uma ligação, como coordenador, eu estou ligando para os alunos que não estão participando, estou dando um trabalho, que eu estou tendo que fazer uma peneiração dessas informações. Ser coordenador dá trabalho, cara, eu não imaginava dar tanto trabalho assim. E eu tendo que fazer esse levantamento, é muito difícil. Essa semana ainda eu tenho que fazer um monte de coisa, então eu não vi. Mas pode ficar em paz, tá? Se você colocou lá para mim, você tem no mínimo a menção R. E aí as demais menções, por exemplo, B ou MB, é de acordo com o que você fez. Eu verifico lá depois e aí depois você vai ver como vai ficar isso daí. Bacana? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Nenhuma pergunta. Galera, estou finalizando então, aqui a aula de hoje, tá? O vídeo vai ficar aí. Quem entrou atrasado, pegue o vídeo, dê uma recapitulada. Demora uns 5 minutos para o Teams poder liberar o vídeo, né? E aí vocês pegam, dão uma recapitulada no vídeo. E a próxima aula a gente já vai começar a ver o que vocês vão ter que elaborar. Hoje eu não vou passar a tarefa, tá? Porque já passou bastante tempo aí, eu não vou passar o que vocês vão fazer. Então, a próxima aula nossa, a gente conversa o que vocês vão ter que fazer de sofrimento aí em cima disso que eu estou explicando hoje. Bacana, pessoal? Tenham todos aí um bom dia, uma boa aula aí nas outras matérias. Eu vou estar aqui no chat, qualquer coisa vocês podem estar me chamando que eu tiro a dúvida, até o horário de vocês aí. Fiquem à vontade e fiquem na paz. Um abraço para vocês. Tenha um bom dia, professor. Tchau, tchau.